Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje vamos falar sobre gestão de pessoas. Richard St. John, um canadense, empresário e palestrante da Fundação TED, passou mais de uma década pesquisando lições de sucesso. Ele traduziu esse estudo em um livro de 2010 sobre as 8 características que as pessoas de sucesso têm em comum. O nome do livro é 8 to be Great, 8 para ser grande. Como sempre, o programa gera uma pergunta, e a pergunta de hoje é: quais são as 8 recomendações de Richard St. John para o sucesso? Vamos descobrir a resposta à pergunta nos próximos minutos? Bom programa, pessoal! As 8 recomendações de Richard St. John para o sucesso, apesar de muito práticas, valem ser comentadas do ponto de vista conceitual e metodológico. Vamos entender cada uma delas? A primeira é ter paixão pelo que faz. Nessa primeira recomendação está presente um conceito interessante, o da motivação consciente. Algumas das teorias psicológicas sobre motivação se baseiam nos acontecimentos passados. Já as teorias cognitivas ou conscientes veem a motivação como uma espécie de antecipação do prazer futuro, propondo que os principais determinantes do comportamento humano sejam as crenças e as expectativas e antecipações que o indivíduo faz em termos de eventos futuros. Portanto, a paixão pelo que se faz vem da expectativa dos resultados positivos dele. A segunda recomendação é trabalhar duro. Esta sugestão remete aos conceitos do papel da liderança propostas no livro de Robert Greene sobre as aplicações das competências gerenciais, especificamente para o papel de produtor que um líder deve exercer. Neste papel, ele deve trabalhar produtivamente para fomentar um ambiente produtivo e, ao mesmo tempo, motivar-se pela produtividade alcançada. Ou seja, ver crescer a cada dia seus resultados e a aproximação do objetivo final desejado. A terceira recomendação é manter o foco. A expressão ter foco significa ter um objetivo e concentrar-se nele. Mas como fazer isto? Cousins e Posner, em seu livro O Desafio da Liderança, recomendam 5 regras básicas para uma liderança exemplar. O foco nessas 5 regras também pode ser aplicado a qualquer um que persiga um objetivo. Mas que regras são essas, Walter? Primeira regra: desafie o estabelecido, inovando na forma de realizar uma atividade. Segunda regra: inspire uma visão compartilhada de seu objetivo em outras pessoas. Terceira regra: permita que os outros ajam, não centralizando poder nem responsabilidades. Quarta regra: aponte o caminho, aquele que você está seguindo, para que outros também o sigam. E, finalmente, a quinta regra é encoraje o coração, seu e dos outros, reconhecendo contribuições, valorizando e celebrando cada passo dado em direção ao objetivo final. Agora vamos para a quarta recomendação de Richard St. John. Persistir, mesmo quando se falha. Este conselho só consegue ser praticado por indivíduos resilientes. Resiliência é um conceito psicológico emprestado da física que pode ser definido como a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas, sem entrar em surto psicológico, evidentemente. As características de uma pessoa resiliente podem ser desenvolvidas a partir da correlação entre resiliência e espontaneidade, utilizando-se psicodramas para treinar a espontaneidade, ajudando assim as pessoas a tornarem-se mais resilientes. Portanto, a persistência é um par casado com a resiliência, uma necessitando mandatoriamente da outra. Quinta recomendação: ter boas ideias. Esta orientação está contemplada no livro de Steven Johnson, de 2011, chamado De Onde Vêm as Grandes Ideias? Para o autor, as grandes inovações criadas pela humanidade não resultam de prodigiosos talentos individuais ou de mentes superiores isoladas,
As maiores invenções resultam do amadurecimento de longas pesquisas feitas por várias gerações de pesquisadores, cada um assentando seu tijolo nela. Também dependem do exercício de pensar esforçadamente sobre um tema e, sobretudo, de um ambiente propício à criatividade. Uma prática importante no desenvolvimento de boas ideias é inovar seu processo de fazer determinada atividade, não utilizando o mesmo processo por mais de 2 anos. Sexta recomendação: praticar muito para se tornar bom no que faz. Esta recomendação aponta para o conceito de competência, que, segundo a literatura, é uma mistura do conhecimento do que se faz com a forma de fazer chamada de habilidade e com a atitude de querer fazer bem o que se faz. Contudo, também é necessário o entendimento do porquê a tarefa necessita ser feita daquela forma e com aquele grau de urgência, resultando numa atitude positiva. Muitas vezes, a pessoa não recebe informações suficientes do contexto que envolve a atividade, não conseguindo realizá-la da melhor maneira. Estas informações de contexto devem ser diligentemente perseguidas. Sétima recomendação: esforçar-se física e mentalmente. Esta advertência fala de 2 práticas metódicas que são adotadas hoje por organizações que zelam pelos seus colaboradores. A primeira delas é a ginástica laboral, que, além de diminuir a carga de estresse por interromper o trabalho no meio do expediente, evita o sedentarismo. Esta prática geralmente melhora o desempenho de uma pessoa no trabalho e ainda pode evitar as lesões por esforço repetitivo, as chamadas LER. A segunda está diretamente ligada à recomendação 5, ter boas ideias. Os programas de incentivo às boas ideias, sejam eles empresariais, como as caixas de sugestões de várias empresas, ou a inovação corporativa da 3M, por exemplo, sejam governamentais, como os prêmios Jovem Cientista do CNPq e o projeto Inovare do Ministério da Justiça, OAB e organizações Globo, ajudam a focar o esforço mental na direção de um objetivo produtivo. Por fim, a 8ª recomendação de Richard St. John é servir dando às pessoas algo de valor. Esta recomendação traz à tona o conceito de liderança serva de Greenleaf em seu livro de 1991. O princípio deste modelo diz que um líder, para ser seguido, deve ter em sua forma de liderar princípios, ideias e propostas que tenham valor para os seus seguidores, ou seja, que sejam de serventia aos interesses de seus liderados. Desta forma, ele demonstra que sua visão de mundo, suas convicções e seus objetivos valem ser seguidos e alcançados. Conclui-se que os segredos para o sucesso apontados por Richard St. John em 2010 são formados por um mosaico de conceitos, modelos e teorias levados a cabo por ele, possibilitando o alcance do sucesso com sua aplicação prática. Isto demonstra que um indivíduo iluminado, mesmo sem o conhecimento formal dos métodos que envolvem organização pessoal, administração de negócios, liderança de pessoas e planejamento das ações, acaba por se utilizar desses conceitos em prol de seu sucesso e de outros que caminham com ele. Contudo, as metodologias existem para auxiliar aqueles que não possuem tal grau de clarividência a conseguir os mesmos resultados seguindo a trilha que os métodos provêem. Reflita sobre isso. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Se gostaram dele, cliquem na mãozinha logo abaixo do vídeo, transformando-a em azul. Não se esquecendo de se inscrever no nosso canal. É gratuito e a gente avisa vocês uma vez por semana dos novos vídeos disponíveis. Para saber mais sobre este e qualquer outro tema do canal, visitem nossos cursos na Udemy, nossos livros na Amazon ou o nosso blog em Gotas, como também o nosso podcast no Spotify. Foi muito bom ter vocês hoje conosco e os espero no nosso próximo programa. Até lá!